E agora vamos finalmente começar a entender o que, o porquê do autoconhecimento. Afinal de contas, eu já disse a vocês que quando a gente vai estudar, seja lá o que for, eu tenho que entender, né, todo esse processo para que de fato aquilo se torne, né, algo prazeroso de entender. Então, primeira coisa que eu digo é o seguinte: ter autoconhecimento vai levar até você uma vida leve. Agora, Thaís, aí é fácil conseguir isso? E a gente, se fosse fácil, todo mundo teria, né? Todo mundo teria aí resultados, teria essa vida plena, ninguém se reclamava. Mas vai exigir esforço, apesar de ser algo que é tão antigo. Tão antigo. A gente escuta essa coisa, né, de se conhecer. O próprio, lá em Sócrates, se tornou conhecido através de Sócrates, mas já tinha, inclusive, lá no oráculo de Delfos, diz que já tinha escrito lá essa coisa, né, do conhece a ti mesmo. Então, quem não está disposto a conhecer a si, vai morrer, infelizmente, na infelicidade. Né? Se reclamando de uma vida meramente porque decidiu conhecer a vida de todos os outros, mas não conheceu sobre si. Então, é para te ajudar, né? Te orientar. E se fizer sentido para você, que você agarre essa oportunidade de conhecer mais sobre si, para que você se torne, inclusive, menos dependente do outro. Eu não digo que você vai se tornar totalmente, porque enquanto seres humanos, né, uma das nossas funções naturais, a gente necessita, sim, de um contato. As relações sociais, elas são necessárias também para o nosso desenvolvimento humano. Mas assim, você vai conseguir peneirar melhor aqueles que vão fazer parte desse teu convívio e você vai conseguir influenciar mais positivamente os ambientes que você faz parte. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, a palavra auto é um prefixozinho de origem grega. E ele significa aí, designa aquilo que é próprio, que funciona por si mesmo. Né? Então, olha só. Funciona por si mesmo. E o conhecimento a gente já sabe, não é? O conhecer sobre. Então eu te pergunto, será que você conhece sobre si? Se eu te perguntasse, quem é você? Se eu te perguntasse o que você mais gosta, o que você menos gosta, o que te faz feliz, o que te faz infeliz? Ou te deixa, não é? Porque nada nos faz para sempre. Nós somos seres em processo, então nada é eterno, né? É eterno enquanto dura. A gente está em um processo que a gente está. A própria felicidade, muita gente às vezes se acha infeliz porque quer viver uma felicidade eterna, e não existe. Né? A gente vive momentos de felicidade, momentos de tristeza. Mas quando eu me conheço, ainda que eu passe pelo momento de tristeza, eu consigo entender que existem possibilidades. Eu entendo que aquilo faz parte de um processo. Eu decido aprender com aquilo e eu volto para viver o meu momento de felicidade. Então a gente vai acabar que pessoas que se conhecem melhor, elas vivem mais pico de felicidade do que as que não se conhecem. Se eu te perguntasse quais são os comportamentos que você mais admira nas pessoas, você saberia me responder? Provavelmente sim. Mas aí quando eu pergunto, quais os comportamentos você mais admira em você? Você consegue praticar aqueles comportamentos que você de repente disse que acha interessante, que admira no outro? Você consegue praticar? Mais uma pergunta. Por que você não consegue? Ou por que você consegue? Mas diante da minha experiência, a maioria das pessoas admira coisas, né, atitudes, comportamentos no outro, mas não é capaz de trazer para si. Ela diz assim, que ela queria ser como fulano quando acontece tal coisa. E ela acha que fulano conseguiu isso como? Pode pilim-pim-pim? Foi mágica? Não mesmo. É processo. E qualquer pessoa que esteja decidida, é possível mudar. Tanto é que aqui no canal já tem um vídeo que eu indico que assistam, e que é exatamente falando sobre a síndrome de Gabriela.
Pessoas que acham que não conseguem mudar são exatamente pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Eu não vou adentrar sobre ela, porque você tem vídeo aqui no canal que você pode ir lá e assistir sobre o tema. Então, para evitar que você seja como Gabriela, é importante que você decida o que você quer. É importante que você acredite que pode mudar. E não é acreditar de mentirinha, não. Só para agradar, não. Porque foi por querer agradar demais aos outros que a gente está em crise. Tantas pessoas estão vivendo crise existencial. Porque quiseram agradar demasiadamente, em grande quantidade, o outro. E esqueceram de olhar para si. Elas fizeram aquilo que o outro queria somente, ou então o que elas achavam que o outro queria, e não teve uma boa comunicação, e fizeram, e às vezes até foram mal interpretadas, ou não deu certo do jeito que achavam que seria, porque ficou apenas no nível da suposição. Então, se você quer mergulhar assim, ó, fundo no seu autoconhecimento, é fundamental que você entenda se o modo como você age e se comporta hoje é de fato aquilo que você acredita que traz felicidade e plenitude, ou você está agindo de uma forma automática por conta de paradigmas, né, que foram colocados lá na sua vida, lá na tua infância. Você está se comportando, às vezes, seguindo o roteiro do teu pai, da tua mãe, do tio, da tia, daquela pessoa em que você se inspirou ou que teve contato lá na tua infância ou adolescência ou em qualquer fase da tua jornada. E você acredita que aquela é a melhor forma. Mas, no fundo, quando você tem a atitude, você não se sente bem. Então, será que não é a hora de parar um pouco, de olhar a vida dos outros, de olhar o que o outro conquistou, do que o outro possui, da felicidade ou infelicidade que ele tem, e passar a questionar tudo isso dentro de si? Que tal usar esse tempo que a gente tem parado, né? Não é parado, porque eu particularmente sei nem o que é isso, né? Porque a gente tem esse maior tempo livre, nessa quarentena principalmente. Você que é estudante, será que você está se dedicando a construir o futuro que você deseja? Ah, mas eu ainda não sei o que eu quero. Ixi, isso é um perigo, perigosíssimo. Vai lá aqui no canal e procura o vídeo que é em cima da síndrome de Alice. Porque se você tiver com esse síndrome, se você tiver aí e você ainda não sabe o que você quer para o seu futuro, você tá como Alice. Isso é perigosíssimo. Isso é um risco. Te causa risco de morte, inclusive. E a pior de todas as mortes, a morte em vida, a morte que você vai estar subexistindo e não vai estar conseguindo aí executar, se aproximar daquilo que você disse verbalmente que queria. Então, o autoconhecimento, conhecer a si, vai fazer com que eu escolha, eu tome decisões mais acertadas. E eu escolha por aquilo que de fato me faz bem. Que eu escolha de fato por aquilo que acrescenta e que me leva para perto do que eu desejo. Uma dica que eu sempre dou, né, e já dei inclusive em sala de aula, é o seguinte. E nas minhas sessões de coaching, muito isso. Quando eu pergunto às pessoas o que as deixam felizes, eu acho que eu nunca tive alguém que dissesse claramente o que deixava ela feliz. Não passou ainda, e é porque já passou bastante gente. Então aí eu digo assim, então escreve do lado o que não te deixa feliz, o que te deixa infeliz. Quando você sabe aonde você quer chegar, ótimo. Quando você não sabe, escreve aí num cantinho o que você não quer para a sua vida. Eu vou até dizer a vocês que esse foi um jeito que eu vivi a minha adolescência. As minhas decisões do passado, eu não sabia o que eu queria. Sou honestíssima, não sabia. Eu ainda não tinha essa maturidade. Mas eu entendia perfeitamente o que eu não queria. Então, tudo que eu não queria para minha vida, eu não cheguei a listar escrito, porque eu sou dessas que eu visualizo. Eu de olhos abertos eu consigo visualizar. Não preciso nem fechar para imaginar. Eu tenho uma capacidade de imaginação que é igual o Fantástico Mundo de Bob. Porque se você não conhece, assiste um desenho aí. O Fantástico Mundo de Bob era ótimo. Eu adorava. Quando ele descia aquele velocípedozinho dele, eu me achava. Mas vamos voltar ao foco. Então, eu queria que você entendesse que tudo bem não saber o que quer exatamente.
desde que você defina o que você não quer. E que você analise se as tuas atitudes e comportamentos estão te deixando mais perto do que você quer ou mais longe. Porque é agora, a hora de decidir é essa. Pessoas que lá na frente, eu vejo muito isso, adultos que se reclamam porque não tomaram determinadas decisões. Não adianta mais olhar, passado não volta. Volta lá somente nos pensamentos, faz as pazes e segue em frente, fazendo o que é para ser feito agora. Então você que é jovem, eu te peço imensamente, foca no teu autoconhecimento. Busca entender o que você gosta, o que não gosta, o que você quer e o que você não quer. E começa a alinhar os teus comportamentos ao que vai te deixar mais perto do que você deseja. Se você fizer isso, isso aí é fruto de autoconhecimento. E eu vou te dizer aí as consequências disso no próximo vídeo, que você já fica ligadinho para assistir. Então, no mais, eu queria te deixar com essas perguntas. Será que você sabe verdadeiramente quem você é? Cuidado, porque não são rótulos que te definem. Não é a tua profissão que te define. Às vezes eu escuto muito isso, e até já disse no passado. Perguntava quem é você? Aí a pessoa diz, eu sou professora de tal coisa, sou coach, sou palestrante, sou treinadora. Não, isso aí é o que eu faço. O que eu sou é a minha essência. E nós temos essa possibilidade de ser multicoisas, multipotenciais. Porque em cada círculo, em cada sistema, eu vivo uma fase do meu eu. Na minha família, eu tenho o meu eu familiar. Eu tenho o meu eu profissional. São comportamentos e atitudes. Thaís, então quer dizer que eu deixo de ser eu para ser outra pessoa? Não. Mas você vai mostrar a sua essência, entendendo que cada área vai exigir de você, muitas vezes, comportamentos diferentes. Por exemplo, a forma como eu lido com os meus filhos, não necessariamente a forma, o jeito, as palavras utilizadas vão ser as mesmas que eu vou utilizar na hora que eu estiver falando com alguém muito mais velho, com alguém que esteja no nível, por exemplo, de escolaridade lá de médio. Porque enquanto eu estou falando com alguém do infantil, é uma linguagem. Do médio é outra linguagem. Então, independente, a gente não deixa... O que consome muitas vezes a cabeça das pessoas é achando que elas vão ter que... Elas têm muitos eus, assim, de que para cada um ela tem que ser uma máscara, ela tem que usar uma máscara diferente. Não é assim. Você vai ter até comportamentos diferentes em algumas áreas. Porém, o seu eu tem que ser o mais verdadeiro. A sua essência não pode se perder. Os teus valores, eu vou fazer vídeo aqui no canal ainda também sobre valores, para que você consiga identificar quais são os teus valores. Porque uma coisa é certa, existem eus que habitam dentro de mim. E eu preciso entender qual deles é o que mais combina com a minha essência. E qual deles eu preciso, usar em cada uma das fases. Sem máscaras, mas com essência, com verdade. Imagina... Pra gente sair pra dar aula igual a gente acorda. A gente tem que mudar o comportamento, não tem? A gente muda a aparência, a gente muda. Chega lá dando aula, ai, somente com sono. Imagina você ir pra um fórum ou pra escola do jeito que acorda. Imagina você falar com os professores, como às vezes está falando com seus amigos na hora de um jogo. Isso é estranho, não é? Porque a gente tem que entender que existem sim algumas regras que são básicas. Nem toda regra eu digo que é para ser seguida, não. Tem umas que elas estão precisando de pessoas para desconstruí-las. Mas é importante que tem algumas que são universais. Então, essa boa relação com o outro, que é a questão da interpessoalidade. Então, tudo isso é fundamental e é necessário para o novo mercado. E vocês sabem que o meu compromisso é orientar vocês para essa vida real. Ter vida leve, você pode viver aqui, no real, no aqui, no agora. Vou viver livremente e eu vou ser feliz quando me aposentar. Eu já disse isso. Que loucura é essa? E até lá eu vou fazer o quê? Eu vou sobreviver?
Então, você que está assistindo, você que é estudante, pega esse tempo, pega essa energia, pega essa visão e constrói o teu sucesso, entendendo que você pode ser feliz ao longo da jornada. Então, autoconhecimento, vocês já sabem, é o primeiro passo. É o conhecer a si. É definir, é responder todas as perguntas que eu fiz aqui nesse vídeo. Pode voltar para frente, para trás, dar pausa e responder. Então, salve luz para vocês e até o próximo vídeo.